Suas mãos aos céus e com toda a fé diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu venho diante da tua presença com o meu coração aberto para buscar o Senhor. Nessa noite, meu Deus, dá-me sabedoria, entendimento e graça para que eu possa reinar como assim o Senhor determinou. Que em teu nome eu possa, meu Deus, prosseguir, sendo canal de bênçãos, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do teu nome. E você que crê, diga assim seja, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos aqui nessa noite, na casa do nosso Deus, né? Bom estarmos reunidos para buscar o Senhor, para buscar a presença de Deus, num dia, né, de neve, num dia de frio, né, num dia onde a neve mistura-se com água e com o frio se tudo congela, mas aqui estamos nós em nome de Jesus, né? Um dia que atrapalhou hoje muitas pessoas de estarem na igreja, mas graças a Deus você veio e nós vamos aprender do Senhor. E eu espero que essa mensagem que depois estará disponível no nosso app possa abençoar aquelas pessoas que não puderam estar aqui, para que possam estar nessa mesma fé na qual nós estaremos vivendo em nome de Jesus. Amém? Nós começamos nesse mês agora de janeiro, nós começamos a buscar de Deus direção para reinar. E reinar em diversas áreas e setores da nossa vida. Na semana passada nós buscamos aprender como reinar na vida espiritual. E hoje nós vamos entrar na palavra de Deus para que nós possamos entender como reinar na vida sentimental. E que Deus realmente possa falar aos nossos corações. Amém? O texto que eu quero meditar com você hoje é o texto de 1 Reis, capítulo de número 16. Nós vamos ver a história de dois reis hoje, e vamos ver posturas distintas de cada um deles, e vamos buscar trazer entendimento para o nosso coração disso que vamos meditar. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículos 15 e seguintes. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículos 15 e seguintes, nos diz assim o texto sagrado, No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tens conspirado, e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel Onri, chefe do exército do arraial. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da sua casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu. Amém? Primeira coisa que é importante nós termos em mente, meus irmãos, nós não podemos nunca querer ser aquilo ou quem Deus não quer que nós sejamos. Outra coisa, nós nunca devemos querer ter aquilo que Deus não tem preparado para nós. Esse é um erro que muita gente acaba cometendo. Querer ser, querer possuir ou ter aquilo que não é o que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes na vida, por mais que nós queiramos, alcançar muitas coisas, por mais que nós busquemos talvez por tranquilidade, por sossego, por uma posição, por felicidade, mas nós temos que estar atentos, como é que nós buscamos todas essas coisas, como é que nós nos posicionamos para ter todas estas coisas. Você veja que Zinri, ele não fazia parte da linha sucessória de Baasa. Baasa era o rei nesse momento. Mas Zinri deixou entrar um sentimento no coração, e ele mata o rei Baasa, mata os filhos de Baasa, para que não assumissem o trono, e assume o reinado. Opa, agora eu sou rei.
Quanto tempo que durou isso? 7 dias. Foi o rei que menos reinou na história. Quando chegou a notícia no campo de guerra, que o povo de Deus estava no campo de guerra, que o Zinri tinha feito isso, na mesma hora eles levantaram Onri, que era o capitão da guarda, que era o general do povo de Deus, e constituíram Onri como rei. Ou seja, você veja que uma situação vai atropelando a outra, né? Ou seja, entra um rei por vontade própria, aí o povo levanta outro, e eu pergunto, onde é que está Deus nessa história? Não está em lugar nenhum. O povo de Deus não consulta a Deus. Então nós temos que tomar cuidado na nossa vida para que nós não sejamos como Zinri. Hoje, já que estamos falando em reinar em vida sentimental, todos nós queremos felicidade. Mas se eu não buscar em Deus e não aprender princípios de como me portar na minha vida sentimental, eu também, assim como Zinri, eu vou querer tomar para a minha vida pessoas e vou querer tomá-las de uma forma em que Deus não está presente. Aí é onde vão haver brigas, vão haver ciúmes, vão haver discórdias, vão haver traições. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Não é só estar casado, mas é ser feliz. Não é só estar com alguém, mas é estar realizado e convicto com esse alguém. Quantas pessoas você já não ouve na história, que a pessoa, ela vive uma vida toda de ciúmes, ela vive uma vida sofrendo, um bate no outro, um agride o outro. Como é que pode, dentro de um relacionamento, onde duas pessoas deveriam se amar, haver esse tipo de situação? Mas por que isso existe? Porque muitas pessoas, elas querem amar e não estão preocupadas se são amadas. E não adianta num relacionamento só um gostar. No relacionamento, os dois precisam gostar. Porque relacionamentos não são só flores. Em um relacionamento, muitas vezes, existem batalhas, adversidades que vão ser travadas. Se ambos não estiverem em comum acordo, se ambos não estiverem servindo a Deus, se ambos não tiverem uma diretriz, não adianta. Por isso que a Bíblia diz, é melhor que sejam dois do que um. Se um cai, o outro levanta. No frio, ambos se aquecem. E num friozinho como é aqui, a gente sabe como é importante ser dois, né? A Bíblia diz que quando são dois, as duas mãos recolhem melhor, né? Se você tem duas mãos para trabalhar, imagina 4, não é verdade? Dentro de uma casa você sabe disso. Se só o marido trabalha ou se só a mulher trabalha, fica faltando. Mas quando os dois trazem recursos para dentro de casa, as coisas caminham de uma forma melhor, não é verdade? Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos em relação a isso. Quantas vezes as pessoas, elas não querem ter aquilo que muitas vezes não competem a elas? Nunca baseie o seu padrão de vida na vida de ninguém. Tem pessoas, meu irmão, que são nossos amigos, são nossos irmãos, talvez alguns tenham condições maiores do que o outro, financeiras melhores do que o outro. Glória a Deus por tudo isso. Agora, caminhe aonde o seu pé alcança. Nunca queira fazer aquilo que você não tem condição. Quanta gente não fica endividada por causa disso? Quer manter um padrão que não tem. Quer fazer coisa porque o outro faz? Não importa. Deixe cada um viver baseado no que pode. Se eu posso comer fora todo dia, eu vou comer. Se eu não posso, eu vou comer na minha casa. E qual o problema? Se eu posso ir num restaurante que custa um pouquinho mais, amém. Mas se eu não posso, eu vou no que custa menos e amém. Do mesmo jeito, né? Em tudo dai graças. O Zinri não. O Zinri, ele quis reinar, ele age com engano para com o rei, age com maldade para com o rei Baasa. Do mesmo jeito que ele agiu com maldade, aquilo que ele plantou, ele colheu. Foram para cima dele, ele não tinha para onde ir, ficou desesperado, tira a própria vida. E uma pessoa que se suicida, nós sabemos, essa pessoa nós não vamos encontrar na eternidade. Ela jogou fora a sua própria salvação. Meu irmão, Deus nos chamou para reinar, mas nós não temos que reinar de qualquer jeito. O Senhor do reino, quem é? É Ele. As normas do reino, quem estabelecem? São eles. E nós, na autoridade do reino que nos é dada, nós precisamos também implantar as mesmas direções e diretrizes do Senhor. Tome cuidado. Não queira simplesmente ter uma posição. Não queira simplesmente alcançar algo. Você tem que entender, não é só chegar e ter, mas é manter. Esse é o ponto onde muitos acabam fracassando. Chegam a determinada situação e acham que tudo está bom.
E quando percebem, meu irmão, para isso, para conseguirem algo, deixaram amigos, deixaram família, deixaram tantas coisas. Quantas pessoas não abandonam os seus cônjuges, não abandonam os seus filhos, não abandonam os seus familiares, no âmbito de querer, não, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. O tempo passa, o filho cresce, não vê o filho crescer, né? O marido ou a esposa fica sempre para segundo plano. Eu pergunto, que conquista é essa que se teve? Nós não podemos deixar com que o exemplo de Zinri tome o nosso coração. Ele quis reinar e reinou por 7 dias e tudo acabou. Meu irmão, não queira apenas ter por ter. Tudo deve ser feito com princípios. Deus quer que você chegue a uma posição que Ele tem preparado para você. Mas Deus quer que você permaneça nessa posição. É como prosperidade. Prosperidade não é só ter. Prosperidade é você poder usufruir daquilo que você tem. Muitos lutam para ter prosperidade. E quando alcançam a prosperidade, eles não conseguem, meu irmão, ter paz. Porque acham que todo mundo que se aproxima é só para tomar o dinheiro, todo mundo que chega perto quer levar um pouco de vantagem, a pessoa tem medo de um dia perder aquilo que tem, ela deixa de ter paz e deixa de ter tranquilidade. Ela sai para uma viagem, ela não consegue tirar a cabeça dos negócios que ela tem, ou seja, ela está num ambiente e às vezes nem desfruta daquele ambiente que ela tem, porque ela acha, será que estão fazendo certo? Será que tem alguém me traindo? Será que... É um desespero. Diferente desse rei que reinou pouco, nós temos um exemplo de um homem que não reinou só 7 dias, não, mas reinou 52 anos ou 55, como dizem algumas traduções. Esse lapso de tempo, isso não muda muito o contexto da história. Está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Vamos lá aprender de Deus? Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26. Verso de número 1, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26, verso de número 1, segundo Crônicas, capítulo 26, verso de número 1, nos diz assim o texto sagrado, meus irmãos. Então, todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elate, a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então veja, Uzias ou Azarias também é a mesma pessoa. Se você for no livro de Reis, a menção que se faz é de o nome de Azarias, mas Uzias e Azarias são a mesma pessoa. Então, Uzias, ele assume o reino e ele tinha apenas 16 anos. Era um jovem ainda, não tinha experiência de vida, mas este jovem, ele começou a buscar os exemplos e as referências na qual ele tinha. Ele fez o que era reto, segundo Amazias, seu pai. Meu irmão, quais são as referências que nós temos? Independente, muitas vezes, dos nossos pais terem sido cristãos ou não, terem nos dado uma educação cristã ou não, mas eu tenho certeza que todos os nossos pais nos ensinaram princípios. Algum pai ensina o filho a roubar? Algum pai ensina? Não. Mesmo que às vezes o pai esteja no caminho errado, o pai não quer ensinar o erro para o filho. Ele quer que o filho caminhe no caminho correto, ele quer que o filho não cometa os mesmos erros que talvez ele cometeu. Então, os pais ensinam isso, né? Obediência, respeito e tantas coisas. Então, há princípios na vida que, se nós seguirmos, já fará com que nós sejamos bem-sucedidos por si só. Mas ele não buscou somente os princípios que o seu pai lhe ensinou. Ele buscou também a Zacarias, que era um profeta de Deus, um homem sábio diante do Senhor. E aqui, meu irmão, há um exemplo excepcional para as nossas vidas. Porque Uzias, quando começa a reinar, Uzias faz uma coisa que muitos acabam ignorando. O que é que Uzias faz, pastor Glauco?
Uzias, ele está presente na casa de Deus. Quando a Bíblia diz, ele consultou a Zacarias, significa, ele está indo ao templo, ele está buscando a direção, a diretriz de Deus. Isso nós precisamos aprender. Meu irmão, na casa de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas. Na casa de Deus, a direção de Deus para o nosso coração. Por que é que você hoje, num dia como esse, de neve, gelo, né, com as estradas perigosas para poder até dirigir, você saiu do conforto da sua casa, do quentinho da sua casa, para poder vir aqui? Porque você está disposto a querer Deus. Você está disposto a querer ouvir uma palavra. Você está disposto a querer fortalecer o teu coração. Abrir o seu entendimento para aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. É isso que nós precisamos buscar. Mas nós temos que ter o cuidado para uma seguinte coisa. No mesmo livro de Crônicas, no capítulo 20, verso 20, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Volta umas 2 páginas aí da sua Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 20, a Bíblia diz assim, olha, segundo Crônicas 20, 20 diz, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O que é que nós temos que tomar cuidado, meus irmãos? É com a direção na qual nós buscamos. A cada rei na qual se estabeleceu, naquele período havia um homem de Deus que era quem trazia a diretriz para o seu povo. No tempo do rei Uzias, quem é que tinha a direção de Deus? Era o profeta Zacarias. Então ali ele buscava. E aqui, meu irmão, é um ponto onde muitos não conseguem compreender. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, vai vir de uma direção plena que ele concede ao ministério. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que muitas vezes o povo de Deus precisa entender. Nós somos pregadores, nós levamos a mensagem às pessoas. A mensagem que levamos é para fazer com que aquele que está na casa de Deus, que faz parte da congregação, seja edificado com aquela mensagem. E aqueles que não conhecem a mensagem, sejam tocados por ela, entreguem a sua vida a Cristo e sirvam ao Senhor. Mas o que é importante as pessoas entenderem é, aquilo que Deus traz a esse ministério é para o crescimento e o fortalecimento desse ministério. Não adianta querer pegar aquilo que Deus dá a esse ministério e colocar no ministério A, B, C ou D, que não vai dar certo. Bem como querer pegar aquilo do ministério A, B, C ou D e que não vai dar certo. E hoje em dia, com essa facilidade da gente ver tudo em vídeo, não sei o quê, tem muita gente que não compreende isso. E a pessoa, ela não sabe para onde que ela vai. Isso é um grande erro. Nós precisamos estar atentos a isso, pessoal. Porque tem muita gente que está quebrando a cara por causa disso. A pessoa não sabe o princípio a seguir. Eu costumo dizer o seguinte, Deus tem levantado grandes pregadores ao longo da história. Quando a gente olha aqui para os Estados Unidos, o saudoso Billy Graham, que homem que foi esse, que fez um lindo trabalho evangelístico, levou muitas pessoas a Cristo, mas tinha aquelas pessoas na qual Deus deu ele a responsabilidade dele pastorear. A mensagem que ele traz é fundamental para quem? Para aquele povo, porque era o recado de Deus para ele e para o povo que estava pastoreando. E aqueles novos que ouviam sendo evangelizados. A gente tem, por exemplo, uma igreja gigantesca como a do Joel Osteen, né, que tem lá milhares, né, de membros. Que trabalho lindo que é feito. A mensagem que Deus dá para ele é para edificar aquele povo e para alcançar novas pessoas. Aquilo não é para dar uma direção para a minha vida, porque eu tenho o meu pastor. Aquilo que Deus dá ao missionário R.R. Soares, aquilo é a direção de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu faço parte desse trabalho. É isso que a gente precisa começar a entender. Quando Uzias prosperou, é porque ele tinha um homem de Deus chamado Zacarias, que trazia a diretriz de Deus para ele. Enquanto ele ouvia, ele prosperava. Meu irmão, quantas vezes a mensagem da determinação não é trazida no nosso meio? No nosso meio não pode ter pessoas que não sabem determinar.
É vergonhoso quando você vê um cristão, né, que serve a Deus junto conosco, que o mal vem e ele fica se entregando os pontos e não tem uma postura de soldado, porque o que nós aprendemos é ter uma postura de soldado, ser firme diante da batalha. A luta vem, às vezes a luta é grande, às vezes o mal quer prevalecer, os sintomas estão evidentes, mas você não olha para as circunstâncias, você olha para o que diz a palavra. É isso que nós aprendemos. Mas aí eu ouço outro que fala, não, mas isso é a aprovação de Deus, não, mas isso é Deus querendo. Aquela não é a direção para nós, é para quem está debaixo daquela outra autoridade, não é para nós. Mas às vezes eu bobinho, eu ouço aquilo, e como talvez a minha fé não está alcançando o resultado que deveria, então deve ser isso mesmo. Isso faz sentido. A fé não é lógica, meu irmão. A fé não é lógica humana. A fé é certeza do que se espera, é prova do que se não vê. A nossa postura é outra. Enquanto ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, ele prosperou no caminho dele. Meu irmão, você quer reinar? Então preste atenção na diretriz da palavra que é levada ao seu coração. Preste atenção nos princípios que são ensinados a você. Princípios de santidade, princípios de respeito, princípios de amor, princípios de perseverança, princípios para você aplicar no seu relacionamento, na sua escolha, no seu casamento. Eu tenho certeza, você vai ser bem sucedido. É aquela coisa, a pessoa, por exemplo, que vem à igreja, ela constantemente ouve, que comunhão que há entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Não vai arrumar um relacionamento com alguém que não serve a Deus, você vai ter dor de cabeça. Aí a pessoa, ela ouve, não, isso é bobeira, o que importa é o amor, porque o amor, o discurso do amor é uma coisa linda, né? É o amor e não sei o quê. Irmão, por causa do amor tem gente passando fome, por causa do amor tem gente despejada, por causa do amor tem gente que não tem mais relacionamento com a família, por causa do amor tem gente passando fome aí, por causa do amor tem gente criando 10 filhos e não tem nem pai para poder cuidar dos filhos que tem, porque cada um é de um pai diferente, não sabe mais nem o que tem, é uma bagunça a vida. Então, a gente precisa ter os princípios e saber, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então, peraí, eu vou ter uma postura, eu vou aprender de Deus, porque eu quero crescer. Deus me chamou para reinar em vida, eu vou reinar em vida em nome de Jesus. E eu não vou reinar em parte da vida, eu vou reinar em todas as áreas da vida. Mas eu não vou reinar porque eu quero reinar, eu não vou ser feliz porque eu quero ser feliz. Eu vou reinar porque Deus me constituiu para reinar. Eu vou ser feliz porque Deus, Ele me dá condições de ser feliz. Eu vou ser próspero não porque eu quero ser, mas porque a Bíblia garante que prosperidade é dom de Deus. É a vontade dEle para a minha vida. E eu quero assumir isso para o meu coração, em nome de Jesus. Essa é a confiança que verdadeiramente eu preciso ter. E tendo essa confiança, meu irmão, com certeza eu vou ser bem sucedido. Só que chegou um momento que aconteceu algo ruim na vida de Uzias. Por quê? Porque Zacarias morreu, ele perdeu aquela direção. Ele se tornou uma pessoa bem-sucedida, mas olha o que a Bíblia Sagrada agora continua dizendo. Versículo de número 16. Olha só. 2 Crônicas 26, 16. Diz, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Ou seja, ele agora deixou exaltar o coração. Eu cresci, agora eu sou rei, agora eu tenho prosperidade, então agora eu faço o que eu quero. Lembre-se, à medida que você é colocado em uma posição de honra, quem te colocou, quem foi? Foi Deus. Mas não é só chegar numa condição de honra, você precisa permanecer nessa condição. Aquilo que te fez chegar é a base para que você possa permanecer. Quem lhe fez chegar foi a obediência, a submissão e o temor a Deus e a palavra. O que é que vai te fazer manter? É isso. Meu irmão, é como num relacionamento. O que leva um homem a se casar com uma mulher ou uma mulher a se casar com um homem? Fala para mim. O que é que leva? São as ações, as atitudes.
Os comportamentos. A pessoa primeiro conversa, gosta do papo, né? O olho brilha quando vê a outra, a pessoa fica toda feliz em conversar, gasta horas batendo papo, a conversa faz bem, a pessoa tem vontade de estar junto, de abraçar, de estar perto, de beijar, não é assim? Aí toda semana quer sair, quer passear, quer ter um monte de coisa para compartilhar. Foi isso que fez a pessoa achar, opa, você é a metade da minha vida, você é tudo aquilo que eu pedi para Deus, né? Você é a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, né? Sei lá, o que mais que as pessoas dizem aí. Então, a pessoa ela faz assim, aí chega no momento que ela casa, aí o que acontece? Aí já deixa de ter aquelas palavras de carinho, já deixa de ter aquela gentileza, já deixa de ter aquela pessoa, né, sempre ali disposta a estar perto, aí já começa a ouvir o não, a cara fechada, aí já não tem mais aquele tempo para poder passear, para poder estar junto, para poder compartilhar. Ou seja, tudo aquilo que fez com que a pessoa se chegasse até o altar e sonhasse querer estar perto, deixa de ser feito na constância do casamento. Está tudo errado. Ué, aquilo que fez você chegar até o altar deve continuar. O romantismo não pode acabar, a alegria de estar perto não pode acabar, o brilho nos olhos não pode cessar, a vontade de estar perto, mas tudo é assim. Não pode deixar perder o respeito. Enquanto namora, você tem a sua privacidade, você tem aquele tempo seu, não, você não se revela totalmente. Aí quando a pessoa casa, às vezes ela perde essa sua privacidade. Não, tem que continuar havendo respeito, tem que continuar havendo determinada privacidade, porque senão, meu irmão, não adianta, aquilo vira bagunça. É aquela coisa, a pessoa quando ela está namorando, meu irmão, ela está numa situação, assim às vezes, né? Que, às vezes ela come alguma coisa, não está muito bem, mas ela se segura, né? Ela se segura para não fazer nada na frente lá do seu namorado, da sua namorada, né? Não quer ter umas flatulências de forma alguma, misericórdia fazer um negócio desse. Mas aí depois que casa não está nem aí, né? É aquela coisa, meu irmão, isso arrebenta com o relacionamento. Estou dando um exemplo como esse, mas para entender, às vezes, a vida. A pessoa anda de qualquer jeito, fica de qualquer jeito. Não, tem que haver um cuidado, pessoal. Que história é essa? Por que antes eu queria estar sempre junto da minha noiva, com um dropzinho de hortelã na boca, com mascando um chicletezinho, para ter aquele hálitozinho de hortelã? E depois eu fico o dia inteiro sem escovar o dedo dentro de casa com aquele bafo de elefante. Não, isso não pode acontecer. São coisas que às vezes a gente dá risada, mas no dia a dia acontecem. E a gente vai vivendo uma vida como, não, peraí, não é porque eu casei que tá bom. Eu preciso agora continuar fazendo feliz e honrando a pessoa pela qual um dia aceitou estar no altar junto comigo. Tem gente que às vezes ignora esse fato e joga fora isso. Eu preciso continuar ensinando o meu filho, cuidando dele, zelando por ele, para que ele cresça e seja um homem ou uma mulher no dia de amanhã. Eu não posso abandonar, agora você está grande e você se vira. Não, peraí, eu vou ter um cuidado, porque eu quero ver que realmente seja bem sucedido na vida. Não é porque eu trabalhei muito e prosperei, que agora então, quer saber, eu não vou mais fazer nada. Muito pelo contrário, meu irmão. Eu preciso continuar atento àquilo que eu tenho. Quantas pessoas em determinado momento da vida, que seria o tempo de descansar, estão desesperadas se matando para trabalhar? Porque acabaram no longo da vida não administrando como deveriam administrar. E houveram perdas, e houveram prejuízos, e isso faz com que você agora não possa nem aproveitar um tempo precioso da vida. Ele deixou a vaidade tomar conta do coração. Não, agora eu faço o que eu quero. Ele deixou de ter a diretriz de Zacarias. Meu irmão, quando a gente deixa de obedecer o que a palavra fala, quando a gente deixa de congregar e ouvir a direção que Deus traz à nossa vida, pode ter certeza, nós vamos tomar atitudes que não serão plenas na nossa vida. Atitudes que muitas vezes afrontam diretamente ao próprio Deus. Ele vai lá no templo que acender incenso não compete a ele fazer. Os sacerdotes na hora foram repreendê-lo. Rei, você não pode. Mas ele achava que porque era o rei, ele podia todo. Os homens de Deus disseram, você não pode. A palavra de Deus sempre, meu irmão, vai resistir o erro. Não adianta. Eu posso ser o pregador, eu posso estar há anos na igreja, mas se eu não tiver um comportamento adequado como um filho de Deus, a própria palavra, ela vai me repreender. A própria palavra, ela vai realmente fazer com que seja evidente a atitude, a postura errada que eu estou tendo, independente de qualquer coisa.
Muitos deixam se gabar por causa do nome que tem, da postura que tem, da posição que tem. Nunca deixe esse sentimento entrar no seu coração. O dia que o eu prevalece na nossa vida, meu irmão, tudo acabou. É necessário que ele cresça, dizia o apóstolo, e que eu diminua. Deixa o Senhor crescer na nossa vida. Deixa o Senhor avançar na nossa vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O outro se gaba, eu tenho 30 anos de casado. Que bom, faz 25 anos que vive só igual amigo. Faz 25 anos que não vive como marido e mulher. Tem 30 anos de casado. Para todo mundo é o exemplo. Mas para a própria esposa, para o próprio marido, não é o exemplo. Se a esposa realmente ela abrir o coração e falar a verdade, não é aquilo que ela gostaria que fosse, e não tem sido o que é. Então não é só manter uma vida de aparência, mas é verdadeiramente viver uma vida plena. Para isso, meu irmão, estar na igreja é fundamental, ouvir a palavra é fundamental, ser confrontado com o que Deus diz é fundamental, porque isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E aí o que aconteceu com o rei? Versículo de número 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias reinou por 52 a 55 anos. Mas a pergunta é, embora ele manteve o título de rei, ele reinou como um rei deve fazer, à frente do seu povo tomando decisões? Não. O final da vida ele tinha título, mas quem é que tomava a decisão? Jotão, seu filho. Porque ele, leproso, não tinha condição de fazer. É isso, meu irmão, que nós temos que estar atentos. Não queira ser como Zinri, reinar por reinar, sem ter uma direção, sem ter uma palavra de Deus. Não faça como Uzias, comece bem e termine mal. Entenda, meu irmão, não importa o tempo que nós reinaremos, e sim como nós reinaremos. Uzias recebeu uma palavra e recebeu a condição de reinar, ele tinha 16 anos de idade. As jovens aqui, que têm uma vida inteira para reinar, não comecem bem e terminem mal. Do mesmo jeito que buscam ao Senhor hoje, busquem ao Senhor durante toda a vida de vocês, para que vocês sejam sempre bem-sucedidos. Nunca deixe de buscar o Senhor, de estar na igreja, de fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje e de ter esse temor a Deus. E antes de tomar qualquer decisão, orar, pedir a Ele uma palavra e agir conforme Ele diz. Se fizerem isso por toda a vida, em tudo que fizerem, vão ser bem-sucedidos. Não vão reinar só de nome, vão reinar de verdade. As suas palavras terão peso, as suas posturas, elas terão peso e lhe concederão o sucesso. Que isso verdadeiramente fique registrado na nossa vida e no nosso coração. E quando você subir hoje nesse altar, para sentar nesse trono, para ser coroado, que você se aproprie dessa verdade na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar todos de pé, meus irmãos, para nós orarmos em nome de Jesus? Vamos assumir isso no nosso coração. E olha, se você tem